Fala galera, beleza? Soldado aqui para mais um episódio do Treino Secreto. O Treino Secreto é o espaço, é o ambiente onde a gente se encontra para trocar ideia, para trocar pensamentos e para crescer juntos. Se é a sua primeira vez que você está chegando aqui, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Se você está voltando, significa que o material, que o conteúdo está sendo relevante e está te ajudando, beleza? Eu já quero pedir para você compartilhar com o máximo de amigos possível. Essa mensagem ela precisa chegar para mais pessoas, ok? Já vou liberar o tema do episódio de hoje. O tema do episódio de hoje é O Grinch, todos que riram de mim. O Grinch, todos que riram de mim é o tema do episódio de hoje, beleza? Estamos aqui nos estúdios do Treino Secreto com toda a nossa equipe aposta para entregar o melhor material para você, beleza? Solta a vinheta! É isso aí, galera. Treino Secreto, O Grinch, todos que riram de mim. Então eu quero te perguntar, essa resposta vai ser fácil, qual é, depois de Esqueceram de Mim, qual é o filme mais visto em período em época de Natal? O Grinch é um grande sucesso desse período natalino. Eu quero trazer aqui, se você não conhece a história do Grinch, eu vou resumir para você. O Grinch, ele odeia o Natal, e aí ele cria um plano para destruir o Natal das pessoas. Na véspera de Natal, ele vai entrar na casa das pessoas, vai roubar presente, vai roubar a decoração, vai roubar tudo que remete ao Natal para poder destruir o espírito natalino, para poder destruir o Natal. Então o Grinch, ele odeia o Natal. Só que onde está a raiz, onde está a origem desse ódio que o Grinch alimenta pelo Natal? Acontece que quando o Grinch ele era criança, ele sofreu bullying. Os amigos, os colegas, os pares do Grinch, eles fizeram bullying com o Grinch por causa ali do aspecto dele. E aí o que o Grinch faz? Ele vai se refugiar, ele vai se esconder numa caverna, no alto de uma montanha, e aí ele passa a odiar o Natal. Então observe que o Grinch ele odeia o Natal, mas onde está a raiz? Onde está a raiz desse ódio que ele nutre pelo Natal? Está no bullying que ele sofreu. Está naquilo que ele sofreu quando ele era criança, na infância do Grinch. E aí eu não sei se você curte, se você escuta, mas provavelmente você deve conhecer. Se não conhece, vai lá dar uma ouvida na música do MC Cabelinho, que diz que eu vou me vingar de todos que riram de mim. Todos que riram de mim. É a frase aí que eu estou até usando para dar tema ao nosso episódio. Eu vou me vingar de todos que riram de mim. Foi exatamente isso que aconteceu com o Grinch. As pessoas riram dele e aí ele passou a nutrir um ódio pelo Natal, e ele tem esse plano aí para se vingar das pessoas que riram, das pessoas que debocharam do Grinch. Eu me identificava com o Grinch, não por odiar o Natal. Vou te contar uma história muito pessoal, muito particular minha, vou tentar resumir. Quando eu tinha meus 15 anos de idade, no ano de 2002 assim, eu odiava o meu aniversário, odiava a festa de aniversário, data de aniversário, odiava o meu aniversário. E aí eu passava o dia do meu aniversário de luto, todo de preto em casa, ouvindo rock, ouvindo heavy metal, xingando e não gostava de felicitações. Naquela época era até fácil não ter felicitações, porque não existia muitas redes sociais, era Orkut, ICQ, MSN, nem todo mundo tinha computador em casa, a internet não era difundida, não existia smartphone, os celulares que tinham, eles não eram, nem todo mundo tinha celular, e nem existia ainda celular colorido, para ter ideia, nessa época aí, em 2002. Então não era fácil não ter felicitações. Mas eu passava um aniversário de luto. Pô, e é estranho isso, né? Caraca, de luto, Rafael. Mas sabe onde estava a raiz? Onde estava a raiz desse meu ódio, desse meu ódio pelo meu aniversário? Acontece que quando eu era criança, eu passei por escassez e privações, a minha família não tinha condições de fazer uma festa de aniversário, de me dar presentes, e aí eu criei um mecanismo de defesa contra essa dor, contra essa escassez. O mecanismo de defesa que eu criei foi me isolar, foi odiar o meu aniversário. Afinal de contas, se eu odeio meu aniversário, né, eu não vou ficar triste por não ter uma festa, por não ter um presente. E aí eu fiz como o Grinch, cara, eu fui me esconder numa caverna, no alto de uma montanha. E aí, cara, é muito comum as pessoas recorrerem a esse mesmo tipo de mecanismo de defesa, ainda que inconsciente. Naquela época eu não imaginava, eu não sabia o que eu estava
fazendo. Mas é muito comum as pessoas recorrerem a esse tipo de mecanismo. Pode observar pessoas que não acreditam no casamento, pessoas que não acreditam em outras pessoas, que não acreditam no futebol, pessoas que não acreditam na felicidade, pessoas que não acreditam na religião, pessoas que não acreditam em Jesus. Se você observar, sabe geralmente o que aconteceu com essas pessoas? Elas passaram por uma escassez, por privação, por dor, por uma tragédia, justamente nessas áreas. E para elas não se ferirem novamente nessas áreas, o que elas fazem? Elas se escondem numa caverna, no alto de uma montanha. Elas passam a odiar e passam a desacreditar de tudo isso. Desacreditar da família, do casamento, do futebol, das pessoas, da felicidade, da religião, de Jesus, da igreja. Tá fazendo sentido para você até aqui? E aí eu quero saber se você identifica, você que está aqui comigo, quero saber se você identifica na sua vida momentos de escassez, de privação, de dor, de tragédia, que te fizeram ir para uma caverna no alto de uma montanha. Aqui eu tenho um exercício muito prático, muito simples, que vai te ajudar a identificar isso. Eu quero que você faça esse exercício comigo. Se você está aqui acompanhando, tem um link para o material que tem o texto, tem o resumo dessa aula aqui. É uma aula, a gente está numa aula, então eu quero te orientar a fazer isso. Pega o link, pega o material e eu preciso que você escreva. É um exercício, preciso que você escreva, coloque num papel isso, beleza? Eu vou te explicar como é que é o exercício. Então assim, é um exercício muito simples, olha só. Primeiro, qual a lembrança mais feliz que você tem na vida? Qual é a lembrança mais feliz? Quero que você escreva, quero que você diga como foi essa lembrança, quem estava com você e como você faz para ter experiências semelhantes a essa experiência. Como você faz? Tá? Quero que você escreva nas linhas abaixo. Se você está com material, com PDF, escreva. Se você não está com PDF, pega o PDF. Se não, você pega um pedaço de papel e escreva. Qual a lembrança mais feliz da sua vida? Beleza? Você pode pausar esse vídeo aqui e a gente vai para a segunda tarefa. A segunda tarefa é... Agora você vai dizer qual é a lembrança mais triste, mais traumática que você lembra que você teve na vida. E aí, como foi essa experiência? O que aconteceu? Quem estava com você? Como você se sente quando você lembra dessa experiência, quando você revive essa experiência, quando você tem experiências semelhantes a essa experiência? Quero que você escreva aqui como foi essa experiência. E aí, cara, se você foi 100% sincero nas respostas que você deu sobre esse exercício, provavelmente você encontrou uma área de escassez, uma área de privação, uma área de dor, uma área de tragédia na sua vida. E se você refletir bem, você vai conseguir observar que tem alguns gatilhos que te fazem reviver essa experiência negativa. E aí talvez você vai descobrir que, como o Grinch, talvez como eu, você, para se proteger dessas experiências negativas, você entrou numa caverna no alto de uma montanha. E aí a pergunta que fica é, como sair da caverna? Como descer dessa montanha? Então, primeiro, geralmente nós vamos precisar da ajuda de um profissional. Eu faço terapia, então procure a ajuda de um profissional. E segundo, tão importante quanto a ajuda de um profissional é uma atualização espiritual em Deus através de Jesus. Então, tão importante quanto a ajuda de um profissional é uma atualização espiritual em Deus através de Jesus. E aí eu quero te contar a história de um grande homem de Deus, que ele passou por algo semelhante. É o profeta Elias. Essa história você pode ler lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Elias passa por uma experiência também traumática, e aí o que ele faz? Ele se isola numa caverna, no alto de uma montanha. Isso mesmo, o grande profeta Elias, ele se isola numa caverna, no alto de uma montanha. E essa montanha ela tem um nome, o Monte Horebe. E aí Elias, ele achava que tinha sido o único homem fiel a Deus que tinha sobrado em seu país, a sua nação Israel. Mas isso não era uma verdade, ele não era o único que tinha sobrado. Tinha mais gente que sobrou, 7 mil, se você for ler lá a história, mais 7 mil homens fiéis a Deus. Mas ele achava que apenas ele deixou essa escassez, essa privação, gerar gatilhos nele, e fez com que ele fosse se esconder, com que ele fosse fugir. E aí o que acontece? Como Elias sai da caverna, cara, ele ouve a voz de Deus. Deus chama Elias de fora, a voz de Deus está fora da caverna, chama Elias de dentro da caverna para fora da caverna. E a voz de Deus manda para que ele fique na presença de Deus. E aqui está a chave está aqui. Ouça a voz de Deus, saia da caverna e fique na presença de Deus. A chave, vou repetir a chave para você. Ouça a voz de Deus, saia da caverna e fique na presença de Deus.
E aí, para concluir, nós estamos chegando ao final, para concluir, 2 pontos. Primeiro ponto, acontece que raramente a gente para ouvir a voz de Deus. Acontece que raramente nós perguntamos e damos valor ao que Deus diz ao nosso respeito. Sabe, o Grinch passou por uma experiência traumática, mas o que Deus poderia dizer a respeito do Grinch? As pessoas debocharam da aparência do Grinch, mas o que Deus diria sobre a aparência do Grinch? O Rafael, ele tinha privações sobre aniversário, sobre presente, sobre festa, mas o que Deus tinha para dizer para o Rafael, a respeito do Rafael? Então nós precisamos entender qual é a nossa identidade em Deus através de Jesus. Precisamos entender qual é a nossa identidade em Deus através de Jesus. E segundo, nossas fraquezas são uma área onde Deus quer manifestar o nosso poder. Se você passou por privação, por escassez, por dor, essas áreas de fraquezas são áreas onde Deus ele quer manifestar o poder dele. E aí nós precisamos e devemos, na verdade, entregar essas áreas aos cuidados de Deus. Ok? Então estamos chegando ao final. Se você passou, se você identificou, se você entendeu essa aula aqui, então a chave é ouvir a voz de Deus, sair da caverna e permanecer na presença de Deus, ouvir o que Deus diz a nosso respeito e entregar as nossas áreas de dores e de tragédias a Deus para que Ele possa cuidar dessas áreas, beleza? Eu quero saber, se você não conseguiu fazer o exercício, me manda uma mensagem que eu vou te ajudar a fazer o exercício. Se você precisa de algum tipo de ajuda, Rafael, eu identifiquei isso aqui, a minha montanha é isso. Rafael, eu não consigo sair, eu não consigo ouvir a voz de Deus, não consigo sair da caverna, eu preciso de ajuda. Me manda uma mensagem que eu quero te ajudar. E o último pedido é, você precisa compartilhar essa informação, você precisa compartilhar essa aula com mais pessoas. Então envia no seu grupo de amigos, coloca no seu Instagram, coloca nos seus status, nos seus stories, coloca o arroba, eu quero te repostar se você me marcar, beleza? Quero te convidar também a ouvir o nosso material passado, beleza? Estamos compartilhando muita coisa, tem muita coisa para te ajudar, beleza? Tamo junto, Ossi!